Ao invés de fazer listas assim, opte por fazer listas assim. Meu nome é Ericles e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode trabalhar com listas aqui no Figma. Eu acabei de acordar porque eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava aqui na frente do computador falando sobre itens de lista. E possivelmente você pensou assim, cara, mas a primeira maneira que você mostrou é muito mais simples do que a segunda maneira. Só que nem sempre a gente vai escolher a opção mais rápida para resolver qualquer tipo de problema. Por exemplo, eu estou com 3 pratos sujos na pia. É muito mais rápido eu quebrar esses pratos, jogar no lixo ou eu lavar os pratos. A gente vai fazer essa análise aqui para entender como trabalhar com os bullet points, quais são os pontos negativos e positivos, beleza? A primeira coisa que você tem que saber é que você pode criar essas listas do primeiro modelo com a tecla de atalho T, para a gente invocar a ferramenta de texto, clica, colocar assim, ó, traço, espaço. Pronto, já começa a fazer. Ou você pode colocar o nome que você quiser, colocar aqui, ó, item 1, item 2, item 3. E com essa lista pronta aqui, você pode apertar a tecla de atalho Ctrl Shift 8 para ser uma lista não ordenada e Ctrl Shift 7 para ser uma lista ordenada. Caso você queira cancelar isso aqui, Ctrl Shift e o botão que você apertou antes. Ou você pode pegar outra maneira, clicando nesses 3 pontinhos, aparecer aqui a opção List Style, você vai escolher o que você quer, se é uma ordenada ou uma não ordenada. Para você controlar o espaçamento entre itens, você pode chegar ou aqui no espaçamento que a gente chama de Line Height, ou você pode vir em Paragraph Space, que é na parte de baixo, que é o mais recomendado, tá? Porque se você tiver um item que quebra em 2 linhas, vamos imaginar aqui um cenário, tá? Item 3, blá 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 blá. Vou editar assim e definir um tamanho específico, pronto. Se isso acontece, quando você mexe no Line Height, ele vai influenciar. Então, caso você faça a lista dessa maneira aqui, opte por colocar o espaçamento através do Paragraph Space, certo? Problema número 1, nesse caso aqui, você percebe que tem um recuo aqui, ó, entre o tamanho da caixa de texto e o começo da bullet. Vamos imaginar que seja assim, tá? A gente tem um recuo aqui de 7 a 8 pixels, porque eu não medi certinho. E às vezes você não quer que tenha esse recuo. Aliás, isso aqui era para ser chamado de avanço, né, e não de recuo. Problema número 2 nesse caso aqui, você não tem controle sobre o bullet point, que é esse pontinho aqui. Às vezes você quer que ele seja maior, às vezes você quer que ele seja menor, às vezes você quer mudar a cor dele, às vezes você quer que ele tenha outra forma, como por exemplo, um quadrado ou um losango. Então você não tem controle sobre isso. E outra coisa que você não tem controle quando você trabalha com as listas dessa maneira aqui, é também o espaçamento entre o bullet point e o item de lista, e o texto necessariamente. A outra maneira que eu vou te ensinar aqui, ela é mais trabalhosa, sim, só que ela te permite ter muito mais controle de todos esses fatores que eu citei aqui, tanto o recuo, como o bullet point, como a distância entre o bullet point e o texto também. Vamos fazer aqui? Eu vou utilizar a ferramenta de texto normal mesmo, colocar item 1, certo? Vamos trabalhar primeiro com uma linha só. Depois a gente vai desenvolver melhor isso. E vou criar meu bullet point. Ele vai ser uma bolinha preta. Por enquanto, eu posso mudar isso futuramente. Tamanho 5 pixels. Pode ser. Seleciono os dois. Tecla de atalho Shift A. E aqui eu vou fazer o seguinte, tá? No mundo real, a gente sempre vai ter um bloco específico para o texto. Então, vou clicar aqui no texto e marcar como Fill Container. Ericles, por que você faz isso? Porque se eu mantenho como Hug Content, não importa o quanto eu digite, ele sempre vai até o infinito. E quando eu coloco ele como Fill Container, ele vai respeitar o tamanho do nosso frame 1 aqui, que é o nosso auto layout. Ou seja, se eu digitar assim, ele já vai quebrando e indo para baixo, certo? A gente pode trabalhar algumas coisas aqui já de cara, tá? Eu vou clicar no frame 1, eu vou definir um espaçamento aqui para ele. Eu acho que o espaçamento de 8 é interessante e vou copiar para baixo, certo? Depois de fazer isso, eu vou selecionar os dois e apertar Shift A, que é a nossa tecla de atalho para o Auto Layout, o botão direito, Add Auto Layout. Eu vou apertar Enter para selecionar todos os filhos desse Auto Layout. Os filhos são os objetos dentro desse grande objeto que a gente selecionou. Se você observar aqui do lado esquerdo, você consegue ver, ó, eu tenho um frame 3, dentro dele eu tenho o frame 1 e o frame 2. Então, se eu selecionar o frame 3 e apertar Enter, agora eu seleciono apenas os filhos dele, tá? Eu vou, ao invés de Fixed, aqui eu vou mudar para Fill Container também, porque aí eu vou controlar o tamanho de todos os itens através do frame 3. Então, chegar aqui, tá vendo que ele já mudou de tamanho, já mudou o espaço que eu posso digitar o meu texto.
Pronto, certinho, perfeito. Só que você pensou que vão ter problemas nesse caso aqui. E claro que vão ter problemas, né? Porque, por exemplo, se eu chegar aqui e vou digitar blá 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 blá, perceba que meu bullet point, ele vai indo pro meio da altura da caixa de texto. Mas eu não quero isso, eu quero que ele sempre mantenha ali alinhado com a primeira linha. O que a gente pode fazer para isso? Eu vou colocar item 1 aqui. Vou copiar só um pouquinho para cima, desfazer esse auto layout com Ctrl Shift G, tá? E eu quero medir a distância dessa bolinha para cá. É de 6.5, tá vendo? Eu tô apertando a tecla Alt para conseguir enxergar essa medida aqui. Então o que a gente vai fazer com essa informação? Eu vou nessa bolinha, Shift A, pronto, ele vai criar automaticamente com 10 de espaçamento e 10 de padding aqui. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o Auto Layout, essa ferramenta maravilhosa. Eu vou zerar tudo. Para fazer isso, nesse novo Auto Layout, a tecla Ctrl, clico em qualquer um deles. Agora eu estou mexendo com todos os paddings, tanto os laterais como os verticais. 0, 0, e vou fazer o seguinte, ele tem um padding de 6.5, um espaçamento de 6.5 para cima. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou alinhar aqui ao topo, vou selecionar o meu auto layout aqui e vou fazer isso aqui, ó. Nessa parte do padding topo, eu vou colocar 6.5, certo? Porque aí, se eu continuar digitando o meu item, aquele elemento ele fica fixo na parte de cima. E aí, tá curtindo o vídeo? Então faz o seguinte, aqui na descrição tem um link do meu curso Figma Expert, onde eu te ensino desde o zero até a criação de interfaces no Figma. Deu trabalho? Mais trabalho que o outro? Sim. Só que aqui eu tô parando, explicando o porquê de fazer determinada coisa. Normalmente eu faço isso de maneira muito automática, entra, clica, mas você tem que lembrar de uma coisa, tá? Vamos botar aqui com item 1, certo? Se você muda o tamanho dessa bolinha, você precisa medir de novo a distância desse padding top, certo? Então, por exemplo, eu quero mudar essa bolinha para a cor vermelha. Você pode trocar isso aqui por um losango, você pode. Vamos fazer um quadrado aqui, rotacionar 45 graus. Para isso, eu estou utilizando a tecla Shift, normalmente que eu curto fazer, tá? Ao invés de manter ele como quadrado, eu aperto a tecla de atalho Ctrl E para poder redefinir esse, vamos chamar de bounding box aqui. Ao invés dele ser uma forma rotacionada, ele vira realmente um losango aqui, ou você poderia criar o losango através da ferramenta polígono, tá? Ele é um polígono de 4 lados, então eu defini 4 lados aqui e a gente tem o nosso losango, então duas maneiras de fazer a mesma coisa. Vou colocar ele aqui dentro do meu auto layout, certo? Para fazer isso, eu estou arrastando com Ctrl, coloquei dentro do auto layout, eu vou definir um tamanho para ele, certo? Eu quero que ele tenha um tamanho de 8, achei que ficou confortável. Vou colocar a cor preta mesmo, vou fazer o seguinte, apaga a bolinha e perceba que a medida dele já é diferente. Peraí, acho que ficou muito grande. Vamos colocar 6? Pode ser 6. Então o que a gente faz? Eu vou arrastar esses dois itens para cima, colocar aqui um em cima do outro e apertar a tecla de atalho Alt V, que é para centralizar. Você viu o que aconteceu ali? Centralizou. Clico na bolinha e vou com a tecla Alt medir a distância, que é de 6 ao invés de 6.5. Então o que a gente faz? Eu volto aqui no meu auto layout, que faz parte do bullet point. Você pode selecionar pelo lado esquerdo aqui nas opções de camadas, ou você pode clicar no bullet point, que é o que você consegue selecionar, e aperta a tecla de atalho Shift Enter. Lembra que Enter é para selecionar os filhos? Shift Enter, a gente seleciona o papai dele. O papai é o container que contém aquele conteúdo, como no caso aqui Polygon 1, a gente tem o frame 4 aqui. Deixa eu mudar de 6.5 para 6, ou a gente poderia mudar para 5, poderia mudar para o que você quiser e achar mais confortável, certo? Vamos apagar isso aqui. Tem o item 1. Esse aqui eu posso apagar? Posso apagar. Lembra que o texto está em fill container, então a gente vai fazer o seguinte, Ctrl D, várias vezes. E agora chega a parte mais interessante, que é o controle que a gente tem pelo espaçamento, ponto 1. Então a gente pode colocar o espaçamento entre itens no próprio auto layout. A gente pode configurar aqui, ó, de boa o tamanho para o texto. Ficou marcado. A gente pode editar o nosso bullet point, como nesse caso aqui eu mudei de um círculo para um losango. A gente pode também editar o recuo. Vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Eu vou colocar essa lista mais crível. 3, 4 e 5. Vamos escolher esses dois aqui. E vamos supor que ele faz parte de um título e parágrafo, tá? Eu vou colocar aqui o tamanho do título de 48. Vou colocar ele todo para cá. E essa lista faz parte dele, certo? A gente colocou aqui alinhado à esquerda. Vou colocar espaçamento bem menor que isso, tipo espaçamento de 10. E eu quero fazer o seguinte. Vamos criar um frame aqui para ficar mais interessante. Então tem aqui o título do nosso moço. Tamanho 40 é melhor, né? E a lista que faz parte desse título. Eu quero colocar um recuo, como tem lá nesses bullet points aqui. Então o que a gente faz? Pode chegar aqui, ó, na opção do Auto Layout e colocar um padding
left, à esquerda, né? Então a gente vai chegar aqui e colocar o nosso recuo. Coloquei um recuo de 10. Lá não tem um controle da primeira vez, né? A primeira forma que eu mostrei para você aqui. Mas através desse método aqui que eu te mostrei, a gente consegue controlar. Eu quero que tenha 50 de recuo, eu quero que tenha 2 de recuo, eu quero que tenha 0 de recuo, eu quero que tenha 8 de recuo. Isso a gente consegue controlar facilmente. E se você, como eu falei, precisa de um texto com mais de uma linha, ele fica tudo certinho. Você só precisa configurar aqui o line rate do seu texto. Então, quero que seja 156%. Lembrando que essas alterações aqui te obrigam a mudar o espaçamento desse frame. É mais trabalhoso? É mais trabalhoso. Te proporciona mais controle? Te proporciona. É o exemplo que eu falei um pouco antes aqui no vídeo. Eu estou com 3 pratos, o que é mais rápido? Jogar fora esses pratos ou lavar esses pratos? Muito mais fácil jogar fora. Então, aqui o que você pode fazer para otimizar esse trabalho é o seguinte: se inscreve no canal e deixa um like, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como você pode otimizar esse trabalho aqui, beleza? Meu nome é Eric e te vejo na próxima.